O reino de Deus está entre nós. O reino de Deus é muito maior que a igreja. E o reino de Deus, ele cresce como uma semente de mostarda, uma pequena semente. Ele também se expande como o fermento leveda toda a massa. Temos tratado nesses últimos dias sobre o reino de Deus, olhando para a simplicidade do servo Jesus, olhando também para a encarnação do Filho de Deus, olhando para a revelação do Filho do Homem e olhando para a humildade do servo, do Rei Jesus. Semana passada, o missionário Eli falou sobre a missão, o reino de Deus cumprindo a sua missão. Não sei se você adotou na sua vida um lema para a sua história, um lema de vida, um lema que retrata aquilo que você quer ser, quer viver e quer pensar. A palavra lema, no seu sentido figurado, tem a ver com uma norma ou uma sentença curta que resume um ideal, um propósito, um objetivo. Entre os idos de 74 e 75, eu morava na zona norte de São Paulo, um bairro chamado Vila Constança. Estava com o meu pai numa tarde na frente da nossa casa. Essa foto aqui mostra a minha casa no ano 80, ela ficava aí no fundo do terreno e o meu irmãozinho estava aí na frente com 5 anos. O que eu queria destacar é que nesta tarde que eu estava com meu pai, entre 74 e 75, a gente começou a cantar, o papai gostava muito de cantar, aquela música que foi muito cantada na década de 70 nas igrejas evangélicas. Buscai primeiro o reino de Deus e toda a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas, aleluia, aleluia. Estávamos cantando essa canção e eu me recordo que ali tinha um poço, um vestígio de poço, um poço entulhado. E é interessante que aquilo entrou no meu coração de tal forma que desde então, desde 74, 75, se tornou o lema da minha vida. Porque um ano depois eu perdi o papai, mas aquela hora marcou tão profundamente que o meu lema de vida passou a ser esse: buscar o reino de Deus em primeiro lugar e toda a sua justiça, e as demais coisas seriam acrescentadas à minha vida. E eu sou testemunha hoje, com 55 anos, do que Deus tem feito e das suas realizações. E eu queria convidar você a lermos o texto de Mateus 6, 25 a 34, que mostra justamente dentro do Sermão da Montanha esta abordagem de Jesus. Versículo 25 nos diz o seguinte: por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves dos céus, não semeiam, não colhem, nem ajuntem celeiros. Contudo, vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso de sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como qualquer um deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis dizendo: que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas estas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Pai, muito obrigado porque a Tua palavra nos inspira, ela nos revigora, ela nos alimenta, ela nos sustenta. Portanto, ao compartilhar a Tua palavra, que seja algo que realmente a gente viva e que ela surta efeito no coração de cada pessoa que participa conosco, mas que o Teu Santo Espírito haja
para que ela possa entrar profundamente na alma e trazer uma metamorfose, uma metanoia, uma transformação no coração de cada um. É assim que oramos em nome de Jesus. Amém. Esse texto que Mateus registra, então tem o Mateus 7, 5, 6 e 7, todo esse texto nos fala do Sermão da Montanha. São 3 capítulos, vale a pena você dar uma olhada. Jesus estava justamente na região da Galileia. É uma região muito bonita e é interessante que geograficamente ele está numa montanha e lá no fundo você vai encontrar o Mar da Galileia. E Jesus estava falando a uma grande multidão. A Galileia era uma região onde os artesãos, onde as pessoas simples, onde os pescadores trabalhavam e tinham a sua vida, os agricultores. Foi um lugar onde Jesus alcançou grande popularidade. Em contraponto, nós temos a Judéia, que é o centro político, o centro econômico, e a Galileia, a periferia. Foi na Galileia que Jesus se dirige a essas pessoas. E ele proferiu esse sermão do monte, muito gostoso de assimilar, de ler e de viver. Alguém já disse, se aplicássemos apenas as bem-aventuranças, nós já cumpriríamos o Evangelho, tamanha profundidade da abordagem do Senhor Jesus Cristo. E ele encerra esse lindo sermão falando daquela parábola de 2 homens que foram construir a sua casa. Um construiu sobre a rocha e outro sobre a areia, e sobre as 2 casas vieram os ventos fortes, os rios e a chuva sobre o telhado. E aquela que foi construída sobre a rocha permaneceu firme, mas aquela que foi construída sobre a areia, ela foi arruinada. Grande foi a sua ruína, diz o texto bíblico. Jesus está dizendo o seguinte: quem ouve as minhas palavras e as pratica será semelhante a este homem que construiu a sua casa sobre a rocha. Mas quem ouve as minhas palavras e não as pratica é semelhante a este homem que construiu a sua casa sobre a areia. Ele está encerrando o seu sermão, fazendo uma aplicação para que as pessoas definam que tipo de vida elas querem ter. E eu quero refletir com vocês com base nenhuma porção deste sermão, desses 3 capítulos, apenas essa porção lida. Na revalidação que eu fiz no meu curso de teologia, eu tive que fazer no seminário da nossa igreja a revalidação, porque eu fiz numa outra instituição. Eu me recordo que eu tive uma matéria muito interessante que me levou a ler um livro de Júlio de Santana. E o nome do livro é Pelas Trilhas do Mundo, a Caminho do Reino. E a abordagem desse livro é sobre os modelos de ação pastoral, a partir da leitura dos sinais dos tempos, olhar para a vida e tentar fazer uma aplicação da nossa ação pastoral no contexto onde a gente está. Explora a ideia de Cristo tornando forma na sociedade e mostra também os caminhos que temos pela frente, especialmente os desafios e os dilemas e as oportunidades possíveis. Livro muito interessante, mas eu gostei mesmo, eu confesso a vocês, do seu tema, do seu nome, que é esse aí: pelas trilhas do mundo, a caminho do reino. Como o próprio Senhor Jesus declarou, nós estamos no mundo, mas não somos do mundo. Nós temos sempre que lembrar disso. Apesar de ter a nossa ocupação, a nossa formação, a nossa família, o nosso contexto de vida, vivemos no mundo da década, nós estamos vivendo no século 21, cheio de modernidade, muitas coisas, apreensões no cenário político, econômico, do agronegócio, muitas coisas acontecendo, e a gente tem uma rota, temos um caminho a trilhar, e para alguns essa trilha vai durar até 100 e poucos anos no máximo, e todos, eu e você, estamos na trilha deste mundo. Agora, alguns estão na trilha do mundo, mas não estão a caminho de lugar algum. A proposta do Júlio de Santana é que a gente ande pelas trilhas do mundo a caminho do reino. Nós temos uma proposta, e é esta a proposta para todos os que creem em Jesus. O caminho é o reino, o mundo é a trilha. Nós vamos trilhar, nós vamos passar, nós vamos fazer esse percurso, e estamos de passagem. Importante salientar que a cultura do mundo contrapõe a cultura do reino. Não dá para conciliar a cultura do reino com a cultura do mundo. Muitos tentam, na verdade, abrandar a cultura do reino. Muitos tentam adaptar a nossa vida no mundo ao reino.
Muitos tentam fazer concessões do reino na vida do mundo. Muitos tentam barganhar, negociar com o reino a sua conduta no mundo. Mas isso não é possível. É o que Jesus deixa muito estampado e claro. O mundo, no seu sistema, no seu complexo de valores e de pessoas que nele habitam, tem cultura, valores diferentes da cultura do reino. É só olhar para a vida de Jesus que você vai perceber nitidamente este contraste entre a cultura do reino e a cultura do mundo. A própria vida de Jesus denuncia a cultura do mundo. Então surge a questão intrigante para você e para mim, como os discípulos de Jesus, aqueles que se propõem a seguir o Evangelho, aqueles que ouviram o chamado de Jesus, vinde a mim, aqueles que se tornaram então seus discípulos, como esses devem trilhar neste mundo, enquanto caminham em direção ao reino. E eu quero compartilhar 3 respostas possíveis, olhando para essa abordagem de Jesus, nesses versículos 25 a 34 de Mateus 5. Em primeiro lugar, os discípulos de Jesus trilham neste mundo a caminho do reino, conscientes de que a vida é mais que alimento e roupa. É isso que Jesus está dizendo no versículo 25. Não andeis ansiosos pelo que haveis de comer, beber e nem vestir. Não é a vida mais do que alimento e o corpo mais do que as vestes? Quando Jesus faz a sua oração sacerdotal em João 17, ele roga o seguinte: Pai, eu tenho lhes dado a palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Versículo 14 do capítulo 17. Há uma grande diferença entre estar no mundo, mas não ser do mundo. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. A Bíblia diz que o mundo está corrompido nos seus valores, na sua moda, na sua cultura, no seu dinheiro, na sua política, na sua economia. É só olhar para a corrupção tão nítida e tão escancarada como tem sido demonstrada no nosso próprio país. É só olhar para aquilo que está acontecendo no meio da família, os valores sendo invertidos. É só olhar para aquilo que se diz hoje sobre a nova sexualidade. É só olhar para a violência nas cidades. É só olhar para os jogos de interesses. É só olhar para os problemas emocionais cada vez mais complicados, que envolvem depressão, burnout, suicídio. É só olhar para os abusos sexuais. Esses dias atrás ouvi uma notícia de uma menina, menos de 12 anos, sendo estuprada por alguém da sua própria família. Então é isso que mostra o valor do mundo em contraste com o valor do reino. Jesus ensinou de uma forma tão clara isso para os seus discípulos, porque João, escrevendo a sua carta, ele diz assim: não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. E se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Então, meu amigo, a cultura do reino é bem distinta da cultura do mundo. E se você ama a cultura do mundo, o amor do Pai não está em você. É isso que está claro nas Escrituras. E eu queria fazer alguns contrastes e dilemas que a vida apresenta. Sexta-feira, para mim, essa que passou, fiquei muito mal, fazendo uma leitura minha do sistema e dos dilemas e contrastes da vida. Por quê? Nos últimos 2, 3 semanas eu percebi na minha leitura alguns contrastes. Eu estive em São Paulo recentemente para ver a minha mãe e percebi que os shoppings estão funcionando, que o movimento na cidade, o trânsito na cidade de São Paulo também está funcionando. E comecei a perceber que mesmo em Dourados, quando você dá uma volta na cidade, à noite, por exemplo, aconteceu já algumas vezes, saindo aqui do culto, passarem à frente alguns movimentos de bares, lanchonete, restaurante, tudo funcionando. O shopping, essa semana passei lá, tudo acontecendo, claro que de uma forma mais cuidadosa, restrita, mas tudo acontecendo e com gente. E aí eu chego para esse espaço, para esse ambiente que comporta 1.100, 1.200 pessoas, e nós temos aqui hoje 25, 30 pessoas para participar da programação desse culto, e eu percebo um dilema, uma incoerência incrível, e eu fico pensando o que é que esse mundo está mostrando e falando a mim.
Em cada semáforo da nossa cidade, quase que em cada semáforo, você vai encontrar um imigrante com uma plaquinha segurando assim: sou do país tal, e estou precisando de emprego, e preciso de coisa para comer, se você puder contribuir. E a gente começa a olhar aquilo e falar: Deus, o que é que nós podemos fazer por essa pessoa? E em todos os faróis dessa cidade nós temos encontrado esse tipo de gente. Por outro lado, nós percebemos com a alta do dólar, o agronegócio bem pujante. Graças a Deus por isso, a maioria dos produtores rurais contentes com a produção, com o preço do milho, com o preço do soja, comprando terra, comprando máquinas, comprando carros novos, melhorando a sua situação de vida. Nada contra isso, espero que todos vão bem, mas alguns do ramo empresarial na mesma sintonia, alguns estão indo bem, o mercado da construção civil, supermercado, carro. Se você for comprar um carro hoje em alguma concessionária, alguns estão pedindo para você 45 dias para entregar o seu carro. Então há uma expansão. Por outro lado, nós temos uma outra história. Um grupo de gente, e um grupo grande, que não tem o básico em casa. Gente que não tem a sua própria casa e uma condição digna de vida. Gente que mora em lugar insalubre, gente que fechou seu empreendimento, gente que está desempregada, gente que não tem um meio de transporte básico, gente que não tem o que comer. É uma realidade. E aí eu vejo um contraste. E a minha pergunta: como é que nós vamos lidar com a disparidade social? Com esse distanciamento social provocado pela economia? Claro que se você olhar para cima, você vai ver que tem muita gente em melhor situação do que a sua. Todavia, quando a gente olha para trás e a gente vê situação de pessoas em um nível muito pior do que o seu, o só pensar nesse cenário traz uma tristeza, e isso tomou conta do meu coração. Eu fui dar uma volta no campo para olhar um pouco os pastos, olhar a natureza. Estive um tempo com uma família, retirado do movimento, comendo uma fruta do seu pé, um ambiente humilde, mas muito aconchegante. Pessoas que ali viviam com suas lutas e dificuldades, mas confiantes em Jesus, na trilha do mundo, mas a caminho do reino. É isso que eu queria que você pensasse. Eu creio que esta é a situação que os galileus estavam enfrentando. Na periferia de Israel, no lugar dos camponeses, dos pescadores, dos artesãos, dos empregados, dos subjugados e sobretaxados pelo Império Romano, mas sempre aguardando o ano do jubileu, os 50 anos da restauração, o ano em que as terras voltam aos seus antigos donos, as dívidas eram perdoadas e os escravos eram livres. Nós estamos aguardando o ano do jubileu. Ei, pessoal, a vida é muito mais do que comer, beber e vestir. É isso que Jesus está falando. É isso que ele ainda continua falando pelos 7,5 bilhões de pessoas que habitam o planeta Terra, que estão aí lutando para comer, beber e vestir. Que adianta ganhar o mundo e perder a alma? Perguntou Jesus. Que adianta você ter uma excelente projeção neste mundo, mas viver a sua eternidade no inferno? O que adianta você ter um formidável patrimônio, fazer o que você quer fazer, conhecer o mundo, viajar, ficar nos melhores hotéis e resorts e não ter o passaporte para entrar no céu? Por isso que Jesus está dizendo: a vida é mais do que comer, beber e vestir. E por mais que você já parou para pensar que tanto esse que tem tantas coisas como o que não tem nada, o corpo vai para o mesmo destino, do pobre, do miserável como do rico? A vida é mais. É sobre a profundidade da vida que Jesus está tratando. Você não pode ficar ansioso, inquieto. Ele está dizendo que a vida é mais do que os alimentos e as roupas, porque na vida tudo passa. Não coloque o seu coração nas coisas do mundo, nos valores do mundo, na cultura do mundo. Olhe para o reino. Recentemente assisti a uma reportagem da Rosane Garotinho. Essa mulher foi governadora do Rio de Janeiro, seu esposo também, Antony Garotinho. E sabe o que ela estava fazendo para ter a sua sustentação de vida hoje? Fazendo bolos para vender, para manter a sua casa e manter a sua família. Foi como o mundo gira, como o mundo dá volta.
Onde é que está o famoso, o rico, o importante, influente Sérgio Cabral, neste momento, mofando em uma cadeia? Claro que alguns vão passar esta vida curtindo do bom e do melhor, como a parábola de Jesus do rico e de Lázaro, e depois lá na frente vão ter que prestar contas para o Senhor. Mas muitos mesmo nesta vida já estão sofrendo pelas suas próprias formas equivocadas de viver, pensando que a vida é comer, beber e vestir. Quando Jesus diz ansiosos pela vossa vida, e quando ele diz não é a vida mais do que alimento, curiosamente a palavra que ele utiliza aqui é psique. Ele está falando da alma, ele está falando dos sentimentos, está falando das nossas emoções. Então por isso ele está dizendo cuidado para que as suas emoções, para que a sua alma, para que as suas paixões não sejam engodadas, enganadas, subvertidas, iludidas. Sabe que a sociedade nossa tão consumista acaba nos engolindo, porque o consumismo gera insatisfação, nunca estamos satisfeitos com nada. Eu vim de uma vida muito simples e eu me recordo que nós tínhamos o que comer diariamente, e na vida rural, que eu vi isso com os meus próprios olhos, as pessoas tinham aquilo que ia ter por dia. E esse consumismo do nosso século gera uma tamanha insatisfação, um tamanho descontentamento. Muito cuidado com o mundo plural, o mundo da diversidade, o mundo das muitas opções, porque a pluralidade também gera um descontentamento e uma insegurança em nós. Qual é melhor? Qual produto? Vai no supermercado, você vê o mesmo produto com várias marcas diferentes e com nuances diferentes, várias opções. No mercado automobilístico, eu estava dando uma olhada nisso. Eu sou da época que tinha o Fusca, a Variante, o Jeep, o Corcel, a picape Willys e o Fiat 147. Hoje, o número de marcas e o número de modelos de automóveis é absurdo. Não sei se você sabe, só no Brasil são 215 modelos de marcas importadas. Então você imagina os outros modelos dos nossos próprios fabricantes brasileiros. Antes a gente se contentava com pouco, o Fusca estava legal, o Jeep estava bom. Hoje um tem isso, outro tem aquilo, tem um produto, tem muita loucura. A pluralidade gera um descontentamento, gera um desajuste. A pluralidade gera uma insegurança na gente. Deus nos adverte a olhar para as coisas simples. Esses dias atrás eu estava num lugar e olhei para esta imagem. Veja comigo, eu que fotografei esse João de Barro fazendo a sua casa. Estava nítida a satisfação dele fazendo a sua casa. Ele trabalhava com vontade, estava alegre, trabalhava com sabedoria, porque ele sabia onde colocar com o seu bico aquela terra amassada. Ele trabalhava com paciência, porque aquela casinha demora um tempo para ser construída. Ele trabalhava com cooperação, porque o João de Barro e a Maria Barreira se revezavam para fazer aquela casa. E mais que tudo, com alegria. É isso que Jesus está dizendo: a vida é mais do que comer, beber e vestir. Olha para o João de Barro. Os discípulos de Jesus trilham neste mundo a caminho do reino, conscientes de que a vida é mais que alimento e roupa, e também totalmente seguros e confiantes na provisão do Pai. Em segundo lugar, eu queria pensar nesse Deus que cuida dos pássaros e Deus que veste as ervas do campo. Aqui nós recebemos um convite à contemplação. Observai, considerai. É uma disciplina espiritual muito interessante. Observe, olha para a natureza. Foi dito aqui no chamado para a contribuição de dízimos e ofertas: do Senhor pertence à terra, ao Senhor pertence a terra e tudo que nele habita. Nós podemos parar para olhar e observar mais. Um dos profetas faz essa reclamação, usado por Deus, dizendo assim às pessoas: vocês veem muitas coisas, mas vocês não as observam. Jesus diz: traga o seu foco para os lírios, traga o seu foco e a sua consideração para as aves. A palavra que ele utiliza
no considerar é aprenda completamente, examine cuidadosamente. Deus nos chama para considerar. E Ele diz que o Pai Celeste sustenta as aves. O que reside no céu, o dono do mundo, o Pai Celestial, Ele sustenta as aves. Venha o teu reino sobre nós. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Nós estamos falando do Deus que tem toda a provisão. Sabe, você só colheu bem, você só teve uma boa produtividade no seu soja, no seu trigo, você tem produtos no armazém porque Deus te deu essas condições. Ele é quem faz a terra produzir o seu fruto. Sabe que algumas pessoas têm dificuldades com a figura paterna. Esses dias atrás, estive aqui nesse lugar falando com jovens, falando com a rede jovem sobre paternidade. E eu disse assim para eles: eu tenho idade para ser pai de um de vocês aqui. E se vocês têm uma figura distorcida da imagem paterna, eu queria hoje, em nome do seu pai, pedir perdão para você. Fiz essa mensagem, passaram-se alguns dias, num contato com o moço, pelo seu aniversário, falou: pastor, eu queria te agradecer. Eu falei: por quê? Porque aquele dia o senhor foi um instrumento, o senhor pediu perdão como se fosse o meu pai, e aquilo foi terapêutico, foi curativo para a minha vida. Meu amigo, a figura paterna para mim traz segurança, estabilidade, traz proteção, traz disciplina, traz referência, traz para mim provisão. Quando eu sei que eu tenho um pai, eu sei que eu estou seguro, eu sei que estou protegido, eu sei que ele vai me orientar e me disciplinar, eu sei que ele vai ser o padrão, o modelo, a referência, eu sei que ele vai prover e vai me sustentar. Então é o Deus que sustenta o passarinho, que tem uma brevidade de vida, mas é um Deus também que veste a erva do campo. Olha os lírios, olha as ervas, porque estão bonitinhos aí, hoje existe, mas amanhã é lançado no forno. Quanto mais vós outros, homens de pequena fé. Eu gosto da natureza, sou um apreciador das obras de Deus através da natureza. Eu vejo as obras do artista, a mão do artista, a qualidade do artista nas obras da sua criação. Deus veste os lírios, e Jesus destaca: nem Salomão, com toda a sua sabedoria, com toda a sua glória, se vestiu como um lírio, que hoje está bonitinho, depois murcha e seca e vai para o pó. A expressão que Jesus utiliza é ele trefo, quer dizer, ele nutre, ele alimenta, ele dá de mamar, ele engorda, ele educa, ele cria, ele forma, ele veste. Se Deus faz isso com os lírios do campo, quanto mais com você Ele fará. Quem pensa nos desprovidos, no sem teto, no sem roupa? Vivemos numa sociedade onde as pessoas se mostram soberbas, egoístas e mesquinhas. Toda vez que se menciona Sodoma e Gomorra na Bíblia, nós falamos do desvirtuamento ou pensamos no desvirtuamento sexual. Mas sabe qual foi um dos piores pecados de Sodoma e Gomorra? Eu conto a vocês. Ezequiel 16:49 diz o seguinte: eis que esta foi a iniquidade de Sodoma, a tua irmã, soberba, fartura de pão e próspera tranquilidade teve ela e suas filhas, mas nunca amparou o pobre e o necessitado. Tinham fartura, eram prósperos, mas eram soberbos e nunca estenderam a mão aos pobres e necessitados. Pensava em si mesma. Isto é um grave pecado. Se Deus tem feito você prosperar, meu amigo, se a generosidade não entrar com a sua prosperidade, junto com a sua prosperidade, você vai incorrer nesse risco de grave pecado diante do Senhor. Na cultura do mundo, as pessoas são valorizadas pelo ter. Na cultura do reino, as pessoas são valorizadas pelo ser. Jesus nos chama a descansar e a confiar no Pai Celeste, no Deus da provisão. Quando a gente se mostra inquieto e ansioso e preocupado, nós somos chamados por Jesus de duas coisas: pessoas de pequena fé e gentios, incrédulos, gente que não confia no Pai e no Deus que tem.
A inquietação, a preocupação, a ansiedade é um sinal de um comportamento gentio, de uma pessoa de pouca fé. Jesus não está fazendo aqui apologia à acomodação, ao sossego, à ociosidade e à preguiça. Ele não está combatendo o trabalho, como que se dizendo, busque o reino, larga as suas coisas, larga o seu trabalho e ele vai te dar tudo. Não, não é isso que ele está dizendo. Ele está combatendo a ansiedade, a inquietação dessa pessoa que trabalha, mas está sempre ansiosa e preocupada, que no fundo é uma demonstração de falta de confiança. Pedro, recomendando na sua carta, ele diz assim: humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que ele em tempo oportuno vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Deus tem cuidado de você. Deus tem cuidado dos pássaros. Deus tem vestido os pés de manacá, as patas de vaca, os lírios do campo, o alecrim. Deus cuida e você vale muito mais. E nas palavras do poeta João Alexandre, numa das suas canções, ele diz: cuida do passarinho e também da flor. Eles esperam pelo teu amor. Faz do teu lar um ninho, do mundo um chão, onde se plante paz e comunhão. Os discípulos de Jesus trilham neste mundo a caminho do reino, conscientes de que a vida é mais que alimento e roupa, e confiantes na provisão do Pai. Em terceiro e último lugar, buscando em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Sabe, a pergunta é: como compatibilizar o nosso dia a dia, as minhas tarefas, as suas tarefas, os nossos estudos, a formação profissional, a família, a vida no mundo com o reino de Deus? É isso que torna uma bagunça para muitas pessoas. A abordagem de Jesus é essa: tudo que você fizer seja para a glória de Deus, seja na dependência dEle. Eu ouvi uma mensagem sobre um avivalista chamado Jonathan Edwards, e ele é muito conhecido na década que passou, ou no século passado, porque esse americano teve uma repercussão muito forte no meio evangélico, pela sua postura e zelo espiritual. Mas uma coisa que me destacou nessa abordagem que eu escutara acerca dele, é de que ele redigiu um documento sobre 70 resoluções. E a primeira resolução que ele escreveu é essa: resolvi que farei tudo o que eu pensar que seja para a maior glória de Deus, e para o meu próprio bem, proveito e prazer durante todo o tempo que eu viver, sem qualquer consideração do tempo, seja agora ou nunca, tantas miríades de eras a partir daqui. Então a ideia é de que tudo seja feito para a maior glória de Deus, é viver para a glória de Deus, é buscar o reino, isto é colocar o reino de Deus em primeiro lugar, e a sua justiça também. A palavra buscar é ir até encontrar, é procurar algo de forma intensa, empenhada, enfática, é Deus acima de tudo na sua vida. A expressão primeiro lugar sempre me lembra duas pessoas, uma Marta e Maria, especialmente Maria, porque Jesus disse assim: Marta, você se inquieta com tantas outras coisas. Maria se preocupou com a melhor parte, que é dada aos pés de Jesus. Ela priorizou o reino. Outra palavra é do Salmo 127, quando o salmista diz assim: uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor. Não são 50 mil coisas, é uma coisa. Eu quero estar perto, one thing. Eu quero estar perto de Deus, eu quero curtir a presença do Senhor. Saiba que você prioriza aquilo que valoriza. Se é o seu carro, você vai ficar cuidando dele, você vai priorizar. Se é a sua família, você vai priorizar. Se o seu valor está nas suas propriedades, na sua fazenda, na sua casa, no seu bem-estar, você vai priorizar. Mas se o seu valor está no reino de Deus, você vai priorizar o Senhor Deus na sua vida. Busque o reino. O que é buscar o reino de forma prática? Eu enumeraria o seguinte: primeiro, manter a sua vida devocional, a regularidade de comunhão com o Senhor através da sua palavra e através da oração. Prestar o seu culto ao Senhor, separar. Você sabe que me espanta a gente ligar para algumas pessoas da própria igreja: e aí, você tem participado do nosso culto online? Não, eu esqueço, às vezes não tem tempo. Meu irmão, você valoriza aquilo, você prioriza aquilo que você valoriza, e você não sabe que Deus criou tudo em 6 dias, mas no 7º dia Ele
designou para que nesse dia a gente o louve, o adore, o celebre, o cultue, e você tem passado batido nesse compromisso. Buscar o reino de Deus é priorizar o seu momento de culto, culto com a sua igreja, seja online, seja presencial, culto com a sua casa, com a sua família, mas é o momento em que você busca o reino de Deus conjuntamente. Terceira forma de buscar o reino de Deus, em primeiro lugar, e a sua justiça, é viver de forma a testemunhar a sua fé. As pessoas com as quais você se relaciona, elas percebem mudança em seu comportamento, que Jesus é visto em você. E uma última oportunidade, pelo menos são 5 que eu enumero, é de você servir. Deus te deu dons e talentos, e você deve servir a sua igreja, seja através das células, como foi mencionado aqui por esse casal, seja através do seu ministério com crianças, seja o seu ministério de evangelização, de missões, e você tem que servir não só à edificação da igreja, mas ao mundo, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai que está nos céus. Busque o reino de Deus, são essas dicas. Busque a justiça é o estado daquele que é como deve ser. É uma condição aceitável para Deus, isso é a justiça, é a sua integridade. Buscar a justiça é ter virtudes que mostram a sua integridade, é a pureza de vida, é o pensamento, sentimento e ação corretos e dignos de um filho de Deus. Salmo 89, versículo 14 diz: justiça e direito são o fundamento, o estrado do reino de Deus, do trono de Deus. Graça e verdade precedem. E naturalmente, quem prioriza o reino e a justiça de Deus, receberá em contrapartida toda a provisão do que comer, do que beber, do que vestir. Quando você prioriza o reino, através da sua vida com Deus, quando você vive de forma íntegra, falando da justiça do Senhor, Deus vai te acrescentar toda a provisão na sua casa. Vivam hoje, é o que Jesus está dizendo no versículo 34, ele encerra: não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados, basta o seu dia, o seu próprio mal. Viver o passado traz depressão, viver o futuro traz ansiedade. Se eu tivesse feito isso, é passado. Quando eu? Não, isso é futuro. Vivo hoje. E dentro da filosofia aí de alguns é carpe diem. Vivo agora, o instante, nesse sentido que Jesus está dizendo. O amanhã vai trazer os seus cuidados. Basta para cada dia o seu próprio mal. Vivo hoje. E mesmo que os cuidados de cada dia existam, Deus vai se fazer presente, porque é isso que diz no Salmo 94, 19: nos muitos cuidados que dentre mim se multiplicam, as tuas consolações acalmam, alegram, fortalecem a minha alma. O Senhor, Ele equaliza e equilibra a sua vida. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, basta para cada dia o seu próprio mal. Pois é, como é que os discípulos de Jesus devem trilhar neste mundo a caminho do reino? Essa é a pergunta. Como? Em primeiro lugar, consciente de que a vida é mais do que alimento e vestimenta. Segundo, confiante de que se Deus cuida do pardal, da andorinha, do tizil, do João de Barro, Ele vai cuidar de você. Buscando em primeiro lugar o reino, a importância de Deus na sua vida e da justiça, e as outras coisas Ele vai acrescentar. Lembra daquele João de Barro que eu falei para você? Contempla a alegria que eu registrei gravando esse videozinho. Isso já basta, isso me inspira. Contemple, observe. Você vale mais que pardal, você vale mais que lírios e pata de vaca e jasmim. Não se inquiete, não ande ansioso, pense nisso. O Pai Celeste cuida de você. Faça a sua parte, busque o reino de Deus e a sua justiça, viva para a glória dEle,
faça essa resolução como Jonathan Edwards fez na sua vida. E o que comer, beber, vestir, o trabalho, a sua namorada, o seu marido, a sua esposa, a casa, o carro, a sua aposentadoria, Deus vai te acrescentar. Vamos ouvir esta canção e declarar que Deus cuida de você. Eu preciso aprender um pouco ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Se a vida não tem direção, é preciso tomar decisão. Eu sei que existe alguém que me ama, Ele quer me dar a mão. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Pai Celeste, Pai querido, nos perdoe. Perdoe pelo coração muitas vezes ansioso, inquieto, perturbado. Perdoe porque não paramos para contemplar, para observar, para considerar tudo aquilo que o Senhor fez. Nos perdoe. Que nesta hora o Senhor visite esse coração, que ele saiba que a vida é muito mais do que a veste e o alimento, que ele esteja consciente disso,
que no nome do Senhor Jesus, também ele possa saber que a primazia é buscar ao Senhor em primeiro lugar e estar descansando e confiante no Deus que cuida do tizil, do pardal, do João de Barro, que cuida de todas as aves e que veste a flor do campo. E esse meu irmão, essa minha irmã, esse meu amigo vale muito mais que isso. Que ele sinta o teu cuidado paterno e que haja um compromisso de colocar o Senhor em primeiro lugar na sua vida. É assim que oramos em nome de Jesus. Amém.